Sejam bem-vindos ao retorno da gravação da Ipsos Webcast. Este é o primeiro programa que a gente está gravando desde que começou a pandemia. Estamos sem máscara aqui, mas seguimos todos os protocolos, estamos à distância. É só por uma questão de facilitar a comunicação. Mas acho que estamos voltando à vida, voltando aos contatos, voltando às conversas. E hoje a gente está aqui para falar de um tema muito relevante, talvez o mais relevante, o mais contemporâneo nesse momento, que é falar das mudanças na indústria de healthcare. E para isso a gente tem dois convidados muito bacanas. Agradeço demais vocês estarem aqui. Primeiro eu queria introduzir o Fabrício. Fabrício Maciel é o nosso líder da nossa área de healthcare da Ipsos no Brasil. Se você pudesse apresentar, Fabrício. Obrigado. É bom estar sem máscara, porque eu já falo enrolado. Se eu tiver de máscara, aí vocês iam entender metade. O microfone é bom. Bom, eu sou o Head Brasil de Ipsos para a área de healthcare. Basicamente, dentro do que eu tenho de experiência voltado para um mundo RX, para um mundo farma, tentando investigar um pouco caminhos principalmente as medicações, né, mas que a indústria de healthcare vai tomar ou vem tomando, né, nesses últimos quase 15 anos que eu estou atendendo essa indústria. A ligação é muito forte com o médico, porque no fundo ele é a nossa grande fonte de informação para entender o que tem mudado tanto na indústria quanto no paciente. Ele faz essa ponte e ele é o grande responsável pela prescrição, ele que escolhe no fundo. Existem milhões de coisas, mas está na mão, a decisão está na mão do médico. Você tem esse intermediário que é importante entender, e é um intermediário que foi fortemente, como quase todo mundo, impactado pelo evento da Covid-19. A nossa indústria também foi, particularmente healthcare menos, porque as demandas de saúde elas mudaram um pouco, mas elas em nenhum momento foram interrompidas. Você teve uma migração primeiramente preocupada com o mundo hospitalar, porque os hospitais viraram o grande foco de referência para a saúde, para o atendimento. Então, os profissionais de saúde que atendem em hospitais, aí saindo um pouco da questão de consultório, viraram o foco. As medicações que empiricamente estavam sendo usadas também ganharam esse foco. Então, o que aconteceu na indústria de pesquisa de healthcare foi que você mudou um pouco o foco de investigação. Mas a gente, graças a Deus, continuou de vento em popa. Legal. Obrigado, Fabrício. E temos um convidado especial com uma baita experiência na indústria farmacêutica como um todo, e um parceiro da Ipsos, Leandro Gaeta, muito obrigado por você estar aqui. Se eu pudesse apresentar. Boa tarde, Fabrício. Obrigado pelo convite à Ipsos. Foi uma honra estar aqui com vocês participando desse evento e falar um pouquinho, né, de um assunto acho que tão quente. Bom, meu nome é Leandro Gaeta. Eu sou profissional da indústria farmacêutica na área de excelência comercial há mais de 10 anos, né? Focando na área de inteligência de mercado, efetividade da força de vendas, inteligência comercial, enfim. Mas sempre com um olhar para o médico, sempre olhar do paciente. Sempre fazer essas conversas para entender a jornada desse paciente, entender a jornada desse médico, quais são os fatores decisivos e estratégicos necessários para colaborar com o desenvolvimento da indústria de saúde, que hoje eu denomino ela como indústria 4.0. Então, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e obrigado pelo convite mais uma vez. Valeu. Vamos começar, acho que, de um olhar mais amplo, né, para a gente começar a esquentar os motores aqui. Pela natureza da indústria farmacêutica, ela nunca foi um setor em que havia muita familiaridade por parte dos pacientes. Ela sempre foi, como o Fabrício estava falando, uma decisão dos médicos. Você sempre teve esse grau de pouca familiaridade, ao contrário, por exemplo, de bens de consumo. Sim. O primeiro ponto que eu queria levantar é que a gente notou que as pessoas estavam discutindo, evidentemente por causa da expectativa da vacina, né? Discutindo a indústria de maneira muito mais próxima. Quer dizer, acho que houve uma aproximação das pessoas para com o setor. Com certeza. Né? E em paralelo a gente sabe das restrições que a pandemia impôs em termos de isolamento e tudo mais. Com esse novo olhar, né, esse período de transição aí que a gente ainda está enfrentando, não acho que a gente tenha acabado, sim, como vocês viram os principais impactos na indústria como um todo? Quais são as coisas que a pandemia impôs ao setor nesse momento? Sim. Bom, eu acho que do lado da indústria, acho que a primeira coisa é olhar para a inovação de frente. Acho que entender que ela veio para ficar, entender que é extremamente importante a gente se adaptar
a um ambiente que muda constantemente. Então, acho que, como eu estava dizendo, né, acho que a evolução que a indústria da saúde vem realizando ao longo dos anos, né, acho que o mais importante é entender essa mudança e entender a personalização, entender que cada paciente tem que ser tratado de uma forma diferente, ou até mesmo do olhar da indústria, cada médico tem que ter uma atenção e um atendimento diferenciado, utilizando dos meios mais tradicionais, que ao passo que chegou a pandemia da Covid-19 virou obsoleto, e passou os meios digitais como carro-chefe, sistema de inovação, olhar para frente e olhar para o futuro. Né? Acho que o hoje já é o futuro. Né? A constante evolução que vem acontecendo com as coisas, o que antigamente demoravam 10 anos para ter uma grande mudança, hoje é numa média de 2 em 2 anos você tem uma grande transformação, e a transformação digital com a telemedicina, com a chegada da pandemia, se alguém desconfiava dessa metodologia, hoje tem certeza que ela veio para ficar e veio para ajustar toda a indústria farmacêutica, os institutos de pesquisa, os médicos, os pacientes, ou seja, todo mundo. É interessante, você perguntou das pessoas estarem discutindo de maneira geral, pensando no lado de pesquisa, o consumidor. Quantas notícias a gente escuta falando sobre teste clínico acontecendo? Eu acho que ele está jogando uma luz a questões que a grande massa em geral não tinha a mínima ideia de como elas eram. As pessoas discutem as fases agora, exato, todo mundo é especialista. Exato. Hoje, eu aqui, vindo para cá, eu estava discutindo, porque essa vacina nova da Rússia, para responder se ele tinha eficácia, a resposta foi: a gente já vacinou 16 mil pessoas. E aí estavam se discutindo o que isso não quer dizer nada, mas está levando uma série de informações para as pessoas que eu acho que vai gerar luz para esse tema. As pessoas vão deixar de ser ignorantes do que acontece. Ao mesmo ponto que a gente começou falando que a grande decisão está na mão do médico, o Google lá atrás já veio para questionar o médico. Sim, porque o paciente mais instruído, rapidinho, ia lá e questionava: essa é a droga, eu poderia usar um outro, eu poderia usar uma mais avançada, e aí discutia com o médico. Sim. Hoje você já está levando outras coisas e laboratórios pouco conhecidos, muito famosos, muito referências. Vou usar o exemplo de AstraZeneca, por exemplo, que está trabalhando, sua ex-casa que está trabalhando numa vacina, fala toda hora o nome da empresa lá. Ela deixou de ser alguém restrito a quem tinha uma doença crônica envolvida com aquilo para tá na mídia, tá na massa. E acho que isso vai favorecer alguns outros culturas, principalmente do brasileiro, com relação à vacinação, por exemplo. A vacina era um tema antes da Covid, que existiam grandes grupos contra a vacina, ou até renegados pelas políticas públicas. O governo disponibiliza algumas vacinas que não conseguiam as metas de vacinação. E hoje ninguém tá vendo porque vacina. E hoje está abaixo da meta, né? Só que hoje todo mundo fica nesta... A gente vive numa sociedade onde nada mais vai ser unanimidade. Nada. Isso não importa quem... Se Jesus Cristo aparecesse aqui, ia ter o grupo anti-Jesus Cristo. Né? Mas eu acho que pelo menos vai ser menos místico e mais científico as escolhas. Com certeza. Agora, o comentário que vocês dois fizeram sobre os efeitos iniciais da pandemia questionam muito, ou pelo menos propõem uma mudança muito grande na atuação do médico. Exatamente. Tanto a questão da tecnologia que você trouxe, quanto a questão da popularização do acesso que você trouxe, Fabrício. Eles colocam o médico de uma maneira muito mais vulnerável, menos autoritária, menos reverente. Né? Eu acho que a medicina, inegavelmente, num país como o Brasil, sempre teve muita reverência. Como está o médico nesse contexto? Como é que o médico está reagindo a esse cenário todo que vocês estão desenhando? Eu vejo assim, o médico ele tem aceitado mais, eu acho que entender que a inovação veio para ficar, ou ele vem aprendendo a entender. Porque até antes da pandemia, que era fevereiro, não estamos falando de 10 anos atrás, né? 10 anos atrás, o que é hoje já vinha sendo tentado, vinha sendo implementado ou tentado ser um agente de mudança. Mas com a pandemia acelerou isso. Mas o médico se colocou numa posição de: eu não tenho o que fazer, eu preciso me atualizar, eu preciso receber material, eu preciso interagir e estar nos eventos. Alguém tem algum recurso? Opa, eu tenho a telemedicina, eu tenho os eventos digitais, eu tenho material promocional, ainda por cima, doutor, personalizado para a tua necessidade. Como assim? À medida que você passa uma visita, de uma visita para outra, eu vou te entregando dentro dessa jornada do médico, eu como indústria, eu consigo entender que aquele médico que trata diabetes,
que eu fiz um approach específico para falar de um tema X com ele, eu consigo já entregar para ele materiais personalizados sobre este mesmo tema. Ao passo que logo na pós da vida já atualizo ele com uma outra informação. Ou seja, o médico tá com muito mais informação do que ele tinha quando era só no presencial, ou mesmo material promocional físico. Também. Porque mais ele é mais informação e mais relevante, pelo que você falou. Sim, porque começa a ter... personalizado. Vai gerar engajamento do médico, com um né? nível de atualização mais rápido. Mas porque muito essas rápido. coisas acontecem e assim, quando você está falando de um perfil de paciente, a quantidade de informação que você tem capacidade de levar durante um congresso ou durante é limitado. Só que as demandas aparecem todo dia. 100%. E essa porta aberta dá a liberdade para o médico e, por outro lado, a preparação da indústria nesse momento de te responder sobre demanda. Facilita a sua vida. Sabe que eu aprendo ou descubro algo conforme eu já tenho um paciente. Mas você estava citando sobre a questão do médico e todo esse processo faz com que o médico deixe de ser o guardião, proprietário da última palavra para ser o principal stakeholder. E ele não vai deixar de ser. Ele é um influenciador, mas não o decisor. Parece negativo, mas no fundo não precisa ser negativo. Como você pode tratar uma doença? Tem muitas maneiras para tratar uma doença. E a primeira pergunta, quando você pergunta para um médico, doutor, como é que você trata um paciente com diabetes tipo 2? Depende. E depende de uma enormidade de variedades. Desde financeira, eu estou tratando esse cara onde? Então, que tipo de recursos eu tenho? Até comorbidades, idade, toda essa questão do tipo. O médico ele tinha que ser o detentor de toda essa informação. Hoje, é mais um algoritmo. E acho que tende a ser mais um algoritmo no futuro. Quanto mais informação a gente tiver do paciente, né, o médico tiver, mais fácil é eu chegar no resultado. É quase como se a gente tivesse visto todo o benefício tecnológico, todo o benefício que a tecnologia impôs aos outros setores, chegando ao setor médico, né? Que ainda era personalizado, acho até que ainda é. Agora, isso, sem dúvida nenhuma, vai colocar a posição do médico numa posição mais diferente. Eu não sei se ela é melhor ou pior, mas ela é diferente do que ela era. Sim. Como o médico está se sentindo? Quer dizer, essa é uma categoria importante demais, um setor, um grupo de profissionais importante demais para a gente não entender quais são os riscos que esse cara está correndo a partir de agora, ou as dificuldades que ele vai ter que aprender a enfrentar. Como é que o médico está se sentindo? Eu diria que ele vai ter que reaprender, na verdade, a ajustar a sua própria agenda, né? Então, é um pouco da agenda dele, do atendimento presencial, one-on-one, que para ele é extremamente importante, ele valoriza muito e vai continuar valorizando. E também ter momentos para fazer atendimentos com a indústria farmacêutica ou qualquer outra coisa que eles achem relevante no ambiente digital. De atualização, né? De atualização mesmo, cursos, palestras, eventos, enfim. Só que o mais legal é que quanto mais esse médico for se atualizar de que a tecnologia da telemedicina e outros métodos digitais veio para ficar, quanto mais ele aceitar isso, mais ele incorpora, coloca na agenda da vida, na agenda dele do dia a dia e incorpora para a vida dele e depois vira uma coisa natural, né? Uma transformação assim como qualquer outra que já aconteceu. Então, e essa tendência, você me corrige se eu estiver errado, ela não é nova, ela é antiga. Mas você tinha um papel desempenhado pelo médico que distanciava. Lógico, existem exceções, existem perfis que já acontecia, mas ele distanciava isso, desde os recursos tecnológicos que ele tinha acesso, ou que ele tinha intimidade, ou que ele estava disposto a te dar acesso. Basicamente era isso. O que aconteceu com a pandemia? Virou necessidade de trabalho. Particularmente, eu comecei a aprender, muito esforçadamente, outros já tinham intimidade, comecei a ver que tem muita coisa positiva. Tem muita coisa disto que era. Ele deixou de ser um evento formal, aprender, né, a reciclagem médica, para ser algo rotineiro do dia a dia. Que outros profissionais de outras áreas já passaram por esse processo, né, de deixar a medicina deixa de ser mistificada como algo ungido por Deus para ser algo técnico. E quanto mais tecnicamente melhor eu for... Não, acho que existe um ponto que é, né? Os médicos que têm uma idade mais avançada vão sofrer mais. Sim. Porque tem menos contato com o sistema digital, né? Sofre um pouco mais. Médicos mais novos, residentes e tudo mais, esses caras já estão habituados, já vivem nesse mundo, né? Já estão introduzidos a tudo isso. Os médicos de maior idade, eles vão ter que aprender. Então a indústria também precisa saber educar um pouco.
como é que eu educo esse médico e ao mesmo tempo eu atualizo ele e engajo ele para que ele esteja comigo nessa? Sim. Para ter uma retenção positiva em uma taxa de clique daquele material promocional ou seja lá o que for, né? E por isso que eu amo o que eu faço, porque assim, acho que o dado é o maior poder que qualquer profissional vai ter de hoje para o futuro, independente da profissão dele, porque quanto mais ele usar os dados para tomar a sua decisão, cara, esse é fator-chave de sucesso. Quer dizer, a sensação de vocês, então, é algo que foi imposto, que podia, portanto, ser traumático para a categoria, ele acabou deixando claro, jogando luz sobre as vantagens que estão aparecendo. Né? Exatamente. Isso já está acontecendo, que a gente já vê já os profissionais... Com certeza. Eu acho que a adaptação do médico para a telemedicina é um caso desse. Vamos fazer um parênteses aqui. Quais são as ferramentas de telemedicina? Quando você fala em telemedicina, vocês estão falando do que exatamente? Qualquer coisa que não for presencial. Qualquer coisa que não for o contato. Basicamente, se a gente esquece que a gente está falando do mundo de consulta, o mundo da relação médico-paciente, a gente trazer para a nossa vida pessoal você falou com seu pai pelo Zoom ou e qual era a probabilidade disso acontecer caso isso não ocorresse. E hoje, comparado a março, abril, qual é a familiaridade e a frequência que isso ocorre? Virou ferramenta do dia a dia. O que aconteceu com o médico foi um pouco parecido com isso. A telemedicina servia como recurso para atender pacientes ou que estavam distantes. Então, ele vinha aqui, era diagnosticado, o médico tratava e esse cara não é daqui, é de outra região. Numa consulta intermediária, você conseguia falar com ele, saber informações com o cuidador, e aí ele voltava 6 meses depois para fazer a consulta e aí sim no dia a dia. E isso nunca vai perder importância, tá? Não sei, no futuro, talvez, nos Jetsons, quando os caras botaram uma máquina dentro de casa, mas isso ainda está muito longe. Verdade. Isso acontecia. Existia um percentual, abaixo de 10%, talvez, isso em pesquisas que a gente fez em outras especialidades. A pandemia obrigou. Desculpa, o percentual que você falou de abaixo de 10% é de profissionais que já praticavam... Não, de frequência de tempo. Legal. Existiam profissionais que era claramente exceção e era quebra-galho mais do que... E muito focado em pacientes particulares, onde o médico demandava mais tempo para aquele paciente, lógico, dentro do que era o horário contratado. O que aconteceu com a pandemia foi que hoje houve a migração da grande massa para esse... Existe um momento em março e abril que zerou para muitos médicos, e aí eu estou falando da maioria deles, os contatos presenciais, a não ser quem estava em linha de frente lá no hospital. Legal. Nesta volta, porque os pacientes estão voltando à consulta, o mundo precisa acontecer, o que tem ficado claro é que o espaço da telemedicina ele vai ser muito maior do que 10%. Porque existem perfis de consulta, de retorno, de pacientes, que você pode manter e otimizar o seu tempo, isto é, meia hora, muito mais rápido, que é o que a gente está fazendo nas nossas reuniões hoje. Sem prejuízo de qualidade. De ninguém. Possível, né? E mesmo para o paciente, o que ele perde de tempo para ir até lá para o médico olhar e falar, você está sentindo bem com a droga, está indo bem, daqui a 2 meses você volta. Mas nesta aqui a gente nem precisaria. De rotina, por exemplo. E isso podem ser claramente vai acontecer. Lógico, isso vai depender, gente, tudo é exceção. Tudo depende, né? Gravidade da doença, gravidade do caso. Mas a questão virou ferramenta de trabalho. Isso. E eu acho que isso aconteceu também com a visitação médica. E até fazendo um gancho, Fabrício, que você está falando do ponto de vista da indústria, quando você olha em visitação, quanto a indústria está preparada para atender esse médico no ambiente digital, as plataformas de CRM suportam tudo isso, né? Então você tem várias empresas que já atuam em cima disso, com o foco da visitação, não necessariamente da teleconsulta. Perfeito. Mas muitas delas hoje estão adaptadas. Sim. Então foi só um processo de transição e plug and play, vamos falar assim, para que a coisa pudesse ser incorporada na indústria, para que tivesse o aprendizado da indústria para com o médico. E o médico entender que tem que ser por lá, por conta e único e exclusivamente da Lei de Proteção de Dados. Que eu preciso anonimizar esses dados, eu preciso proteger esse paciente, mas eu preciso ter acesso a essa informação. Uhum. Então, plataformas de CRM validadas e consolidadas facilita esse intercâmbio e o médico acaba aprendendo também que não só o WhatsApp, que são meios informais, mas muitos laboratórios que têm um compliance muito forte, as plataformas de CRM suportam tudo isso. Então, e essa é a segunda migração. Porque a primeira migração foi você correr para o telefone e correr para o WhatsApp. Isso. Nesta segunda, de qualquer jeito, são os meios de comunicação
corretos, Isso. onde você consegue harmonizar o dado, gravar o dado. É mais do que de comunicação, né? De isso, armazenagem. E isso assim, num primeiro momento, onde, de verdade, gente, ninguém saiu de casa, o médico também não, achando que não voltava para o consultório antes de junho. Só que quando chegou no fim de maio, todo mundo sabia que era capaz da gente não voltar esse ano. Então, você também tem que dar o próximo passo. E isso acho que tem acontecido. Né? Bom, aí chega no outro pé desse tripé da saúde, que é a indústria, que vocês já abordaram, mas como a indústria se reinventou e qual é o papel que a indústria se arvora? O Leandro comentou até que a indústria tem um papel de ajuda ou de catequização do médico para as novas ferramentas. Sim. Que é um papel ambicioso do ponto de vista de influência. Né? Antes até de você responder, é só acrescentar que, segundo os médicos em pesquisa, a indústria... Ele espera isso das indústrias. Principalmente o generalista. Se você está falando do médico de alta especialidade, ele é um médico que estuda muito isoladamente e de maneira mais isenta. Mas o médico generalista, ele tem a indústria farmacêutica como o grande fomentador de tecnologia. Mais do que as instituições de ensino, por exemplo? No dia a dia de consultório médico, eu diria para você que sim. Concordo. O que mudou então? Quais são as mudanças que a indústria vai ter que enfrentar a partir de agora? Primeira mudança de que assim, a tecnologia ela veio para ficar e você precisa ter todas as ferramentas na sua mão para fazer uma boa visita, para ter um bom comprometimento do médico e fazer com que essa tecnologia ela sirva hoje e para o futuro, porque o profissional do futuro, seja ele um representante, um key account, o que for, esse cara ele vai ter que saber trabalhar com as ferramentas digitais tanto quanto ou até mais do que a visita presencial, do que ele já sabe há muitos anos. Então ele tem que saber usar ela como um fator-chave de sucesso e entender, estudar com detalhe para que chegue no médico, como você bem disse, o médico espera da indústria, mas não espera da indústria só o digital. Espera tudo. Exato. Espera uma promocional, espera se atualizar, espera o evento, espera o dado. Ele quer saber se ele é o maior prescritor do Brasil ou não, porque é o que você disse. Ele quer estar nessa posição de eu tomo a decisão, você aguarde. Sim. Mas agora o jogo virou um pouco. Só que ele não quer arredar o pé. Então ele fala, indústria, me atualiza também. Me ensina um pouco de tudo isso, aí você vai meio que organizando isso ao longo do tempo. Quer dizer, tem um papel que é um papel de influência, enorme, de educação. Enorme. E da própria introdução da tecnologia, eu acho, né? Porque não é o condução. médico que está desenvolvendo Perfeito. isso. Então, é a indústria. exatamente. A relação da indústria com o médico, ela sempre foi muito de desenvolvimento de medicação para atender a necessidade do médico. Então, cada especialidade tem o seu volume de atendimento dispensado por diversos tipos de patologia, onde existia um pipeline de drogas vindo e você ganhava importância para mim conforme a sua droga tiver um grande impacto no meu volume de atendimento. Então, por classe social, e aí vai depender de uma série de coisas. O que mudou um pouco agora? Mudou um pouco que a gente está falando de outro tipo de... Eu não estou falando de medicação aqui. A gente está falando de serviço. A gente está falando de como é que a indústria vai se adaptar para te atender. Acho que a gente ainda está no momento de achar o ponto. Qual é o modelo correto de relacionamento da indústria com o médico? Qual é o peso do pessoal, o peso do virtual e o peso dos outros investimentos que sempre foram feitos? Exato. Isso ainda está em transformação. Quem achar o modelo ideal durante esse... A diferença é que agora você está na tentativa e erro. Isso. Porque quando tem muita coisa acontecendo, o médico também está tentando. E uma hora ele vai achar, isso é bom pra caramba. Não. Antes não, antes era tudo teoria. E se a gente fizer um modelo desse jeito? Meio com medo. Não gostei. Não gostei porque eu vou ter que esperar você. Isso nem estava em prática. Agora não, agora a prática acontece e a evolução fica mais rápida. A gente vai chegar no Netflix. A gente vai chegar no Netflix da relação da indústria. Exato. Por que você migra pro Netflix? Eu não sei te explicar. E se eu fosse desenhar, eu não ia conseguir. Isso. Só que é muito fácil de Exato. usar e eu não quero nem usar mais o resto. Exato. Sim, aí vai vir outra coisa. O que está acontecendo com a indústria é... O médico já sabe que não dá para ficar como estava. Isso. A indústria está tentando se adaptar, mas ainda está Qual é em o modelo desenvolvimento. ideal? Sabe? Perfeito, E até a perfeito. plaquinha homens trabalhando ainda está nesse... E grandes nesse... empresas se questionam isso. Qual o percentual ideal? É 50-50? É 60-40? É não fazer mais o presencial, fazer só o virtual? Se cabe alguma analogia com outros setores que a gente tem muito mais familiaridade, porque são mais visíveis, não tem um modelo só ideal. Ele vai depender do médico, ele vai depender da doença, vai depender do paciente. Personalização. Então, mas aí acho que talvez esse seja o maior desafio, que é uma indústria que estava acostumada, eu desenvolvo a minha droga e eu dou para
esse grande influenciador ou decisor que é o médico. Agora, o que vai precisar fazer é um outro... É que, na verdade, não é nem um passo, é um passo para outro lado, eu acho. Não é um passo para aquela direção, é um passo para outro lado. Que é o seguinte, a gente precisa entender como é que é o novo relacionamento. Que você precisa se aproximar da vida do paciente, entender as dores desse cara. Você precisa se aproximar muito do médico, muito mais. Então, a impressão que eu tenho é que é um momento de aproximação, de ouvir cada vez mais, de perguntar cada vez mais e para achar esses possíveis caminhos. Que, de novo, eu não acho que seja um específico, eu acho que talvez possa ser vários. É sempre muito bem ramificado. Customizado, personificado. Você usou bastante essa... Eu estou completamente de acordo e acho que esse movimento que a gente falou anterior do paciente... Porque o paciente deixou de escutar o que o médico falava para começar a questionar também. Isso já aconteceu. Exato. Então, o médico deixou de ser eu te prescrevo e você usa a medicação e passou a ter que dialogar qual era a melhor opção. O que está acontecendo com a indústria é que o médico agora está repassando esse problema. Porque você não me atende. Do jeito que você está... que a nossa relação ela não me atende. Então a indústria está tendo que passar por esse momento. Senta aqui também do meu lado e vem construir isso junto comigo. Né? Mudou o relacionamento. De maneira geral... Compartilhamento. Né? Tanto a questão do paciente, como a quantidade de informação, como mesmo este questionamento ou desenvolvimento dessa relação, no fundo eu acho que vai de alguma maneira melhorar o tratamento. Você vai buscar mais soluções, né? Novas soluções, né? Novos caminhos para aquele paciente ou para aquele paciente. E novos players, porque você tira um pouco de quem é a indústria acostumada e você dá a chance de entrar gente nova, com mais familiaridade digital, né? Laboratórios menores que tenham talvez um volume de médicos menor para atender e conheçam melhor o perfil desse médico do que quem atende uma massa grande e tenha que capilarizar demais. Entendeu? Isso tem como facilitar. Mudança é grande demais. A gente está acabando o nosso tempo, mas eu queria que vocês... Até vontade já de convidar vocês para o segundo capítulo, porque a gente não arranhou ainda a parte do potencial todo da tecnologia e como isso pode ser explorado. Mas eu queria, neste momento, que é o momento ainda de homens trabalhando, como vocês descreveram, de construção desse futuro, qual hoje seria para vocês um ponto que a indústria não pode deixar de olhar? Qual seria uma recomendação de vocês neste momento para realmente garantir que a gente esteja fazendo as perguntas certas? Sim. Primeiro, entender qual é a dor do seu cliente, seja ele médico, paciente, Conitec, os órgãos necessários. E mudou a dor, né? Quer dizer, por isso que é tão importante. E além de mudar a dor, as dores são específicas. E cada um tem uma dor. Eu tenho uma dor, você tem uma dor. Então é ter esse entendimento. A minha primeira recomendação é essa. Eu acho que o segundo é se adaptar a esse mundo digital rápido. Porque quanto mais você se apropriar disso, melhor é entender esse paciente, que é tão difícil chegar nesse paciente por conta das regulamentações, de compliance, uma série de coisas. E o ambiente digital facilitou para que, de uma certa forma, mesmo que anonimizado, você chegar nesse cara, você chegar com os dados e falar, poxa, vamos fazer arquétipos aqui, testes, testar hipóteses, como o Instituto tanto faz, né? Por quê? Testar hipóteses com inovação, com tecnologia, garante uma agilidade de acertar e errar, acertar e errar, acertar e errar. Então, quanto mais você absorver rápido esse esquema digital, né? Essa imersão que está acontecendo, melhor é para a indústria, para o instituto de pesquisa, para o médico, para o paciente, para a indústria e saúde em geral. Legal. Eu diria que usar outra área de atuação de pesquisa de mercado. A gente está falando aqui de consumer experience, de alguma maneira. E eu não diria que é só dentro dessa relação do médico, mas o médico ele representa a sua gama de pacientes. Então, no fundo, é entender o paciente. E aí, a gente está falando de diversos tipos de paciente, e a gama amplia e vira muito próximo com o que é um consumidor de qualquer outra área. Sim. Quanto o cara ganha, como é que ele se locomove, qual é a experiência que ele tem com aquele tratamento, o que afeta a qualidade de vida, como ele consegue aquela droga, se é por vias públicas, judiciais ou out of the pocket, que no Brasil é a grande maioria, e o que isso afeta dentro do dia a dia do médico, tentando entender o que a indústria pode facilitar a vida. Aquela grande massificação, a gente vai passar pelo que passou toda a indústria de consumo. A massificação não vai existir mais. Exato. Você vai ter nichos. Não. Esse nicho, para essa droga, para esse nicho, ela tem que ser oral. Por quê? Porque esse cara aqui precisa de qualidade de vida. Essa aqui o cara precisa facilitar a adesão, pode ser uma droga infusional. Esse aqui precisa ser... E aí, essa relação de como vai falar com o médico depende do perfil de paciente. Eu acredito até, e aí eu estou tentando ser...
disruptor numa coisa. Eu acredito que os médicos também vão começar a atender por segmento. Ó, você vai virar especialista em um tipo de paciente daquela doença, porque ele tem uma gama tão grande que você, um outro médico se adapta melhor e tem uma melhor relação com a indústria. Um oncologista, né? Exato. Que trata com cada terapia. Isso, que melhor se adapta àquela indústria. Se a gente for entrar no ponto, e eu vou falar de diabetes, existe muita variação de diabetes. Existe, inclusive, do quanto o cara adere ou não ao que é comportamental. E o que é comportamental pode mudar completamente o prognóstico da doença. Então, se eu tenho um mix muito grande disso, dermatologista já faz isso. Você já tem os dermatologistas mais clínicos e os mais estéticos. Acho que a questão da jornada passa a ser absurdamente... Vocês falaram muito isso, forte, assim, entender a jornada específica daquele paciente, daquele médico, cada ponto de dor, e a jornada é totalmente diferente do que era em fevereiro, diga-se de passagem. Talvez a jornada tenha sido quem mais foi impactado com isso tudo que aconteceu. Exatamente. E isso aproxima muito a indústria indústria de consumo, né? Quer dizer, muito nesse sentido de conhecimento, né? No sentido de informação e inteligência mercadológica. Exatamente. Que eu acho que talvez seja a grande mudança. Eu acho que é isso. Eu acho que o que a gente vai ter é uma variedade tão grande que você não vai ter um público. Você vai ter vários públicos. O que já aconteceu com a indústria de celular, de chocolate, de tudo. É inovação com pano de fundo. Você está falando de machine learning, inteligência artificial, big data, tudo que eu amo fazer, justamente porque é isso que vai ser fator-chave de sucesso no futuro. Não tem jeito. Para a indústria, para o médio, para todo mundo. Muito bacana. Acho que com essa mensagem a gente encerra, mas realmente, sim, para mim fica gostinho de quero mais. Já convido vocês a fazerem o segundo episódio que a gente vai ter que fazer, porque é uma indústria em transformação enorme e talvez esteja mais no centro de tudo que está acontecendo do que outras categorias. Certamente a gente vai falar. Muito bacana. Obrigado, Fabrício Leandro. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado mesmo. Valeu. Até o próximo, pessoal.